Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 25 de novembro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da 40ª reunião ordinária do exercício de 2019, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra.
Salmos capítulo 121, versículos 1 e 2. Ofícios do Executivo. Ofício de número 1365/2019. Encaminha projeto de lei ordinária de número 43/2019 em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 43/2019 do Executivo. Dispõe sobre desapropriação, indenização, amigável ou judicial de imóveis, conforme Lei Complementar número 19/2015. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 76/2019, do vereador César Empinotti, ao chefe do Poder Executivo, para que, juntamente com o setor competente, estude a possibilidade de executar ampla e total reforma na capela mortuária do Cemitério Municipal de União da Vitória. Pintura, substituição ou conserto dos ventiladores, troca da mobília e utensílios. Justificativa. A capela mortuária do Cemitério Municipal encontra-se em situação precária, não atendendo de forma adequada as famílias que já se encontram em um momento difícil, que fica ainda mais acentuado devido à falta de estrutura mínima do ambiente. Indicação número 77/2019, da vereadora Sandra Aparecida Kish Pinheiro, ao senhor prefeito e secretários responsáveis, verificar a Avenida Paula Freitas está precisando de uma nova pintura no asfalto. Justificativa. Pois está chegando o final do ano, dias de festas onde muitas pessoas vêm de fora visitar suas famílias. Precisamos dar um novo visual para a avenida e também serão evitados acidentes ao atravessar aquela rua. Indicação número 78/2019, da vereadora Sandra Aparecida Kish Pinheiro, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com os responsáveis, verifique a possibilidade em ser efetuado obra de tapa-buraco na rua Francisco Luiz, passando ao lado do antigo Floresta, vindo para o distrito de São Cristóvão. Justificativa. Por causa da construção da ponte, está sendo mais utilizada essa rua, e com esse problema pode causar danos nos carros. O povo agradece. Indicação número 79/2019, dos vereadores Valdecir José Rático e Juarez Tica, ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, para que, juntamente com os responsáveis, estude a possibilidade em ser criado uma extensão de rede de energia na rua Osmar Rômulo Frederico Coradim, na altura da casa sob número 953, no bairro São Brás, distrito de São Cristóvão. Justificativa. O fato de não haver iluminação no local deixa principalmente os pedestres receosos ao passarem pelo local. Ainda, a iluminação é de suma importância ao tráfego de veículos, tal como a importância quanto à identificação das casas nesta região. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito a senhora Luciane Serrer de Matos para falar sobre o Fundeb e o vereador Almires Bugai Filho. Concedo a palavra na tribuna à senhora Luciane Serrer de Matos para falar sobre o Fundeb. Não, só vou fazer a leitura mesmo. Tá funcionando?
Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Ricardo Adriano Sás, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, agradecer pelo espaço e, ao cumprimentá-lo, estendo minhas saudações aos demais vereadores aqui presentes. Cumprimento minhas colegas, professoras, professores, funcionários, funcionárias de escola, servidores públicos e toda a comunidade aqui presente. Meu nome é Luciane, eu sou professora da Educação Básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino e hoje estou aqui para falar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Este fundo ele foi criado em janeiro de 2007 para substituir o Fundef, que atendia apenas o ensino fundamental. Este fundo tem vigência até dezembro de 2020. E ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. Eu gostaria de destacar aqui alguns números para dimensionar a importância do Fundeb para a educação básica. Em 2019, o Fundeb movimentará 156 bilhões em todo o Brasil. Hoje, no Brasil, temos quase 49 milhões de alunos matriculados na educação básica pública. Em 2019, a complementação da União, que é hoje 10% do fundo, será de cerca de 14 bilhões. O Fundeb ele corresponde a 63% dos recursos para o financiamento da educação básica. Muitas prefeituras, especialmente as de pequenas cidades, de cidades rurais, dependem do Fundeb para manter a educação básica, porque a arrecadação do município não daria sozinha conta de manter todo o sistema educacional. Em cerca de 1.000 municípios brasileiros, o Fundeb garante pelo menos 80% dos investimentos. Aqui em União da Vitória, no ano de 2018, foi recebida em transferências de recursos do Fundeb o valor de quase 24 milhões de reais. Ocorre que esse fundo não é permanente e, como já citado, sua vigência está chegando ao fim. Caso não seja renovado, muitas prefeituras e, consequentemente, escolas ficarão sem recursos para a manutenção da educação básica. Também é importante destacar que a legislação que regulamenta o Fundeb prevê a criação de um conselho de acompanhamento e controle social em todos os municípios e estados. Portanto, o fim do Fundeb implica também no fim do controle social dos investimentos realizados em educação básica. Hoje, nós temos duas propostas de emenda constitucional tramitando no Senado e uma proposta na Câmara de Deputados. Em julho desse ano, houve um acordo no Senado para acelerar a tramitação do Fundeb após o entendimento de que o processo está mais avançado na Câmara. Então, esperamos que os deputados votem a PEC do Fundeb, enquanto o Senado será a casa revisora deste texto, para depois votar a proposta. A PEC que está na Câmara, número 15 de 2015, ganhou um substitutivo proposto pela deputada professora Dorinha. Esse substitutivo vai passar por debate e votação na comissão especial e no plenário da Câmara, e depois será enviado ao Senado. Nesse processo, pode sofrer alterações, obviamente, mas entre os principais pontos do texto estão: transforma o Fundeb em um mecanismo de financiamento permanente da educação básica, ou seja, não vai fazer parte da Constituição Federal sem tempo para acabar.
aumenta para 15% a complementação mínima da União, lembrando que hoje é 10%, passa para 15% no primeiro ano de vigência e prevê aumento progressivo de 2,5% ao ano até chegar a 40% em 2031. Vemos aqui que é um programa que é uma política de Estado, que vai passar por vários governos. Atualmente, a União tem se limitado a 10% do valor do fundo, sendo que a complementação atinge apenas 9 estados. Se o Fundeb for renovado, com mais recursos alocados, chegando a 40%, serão 26 estados que receberão a complementação. A PEC ela também adota o valor aluno-ano total como referência de cálculo para a distribuição de recursos da complementação da União na faixa acima de 10%. Tal valor, aluno-ano, leva em conta toda a arrecadação do município ou do Estado para definir quais estão aptos a receber a complementação. Atualmente, o Fundeb ele é usado para pagar a folha dos professores, dos profissionais da educação. O mínimo que deve ser investido na folha é 60%. A PEC, ou seja, o substitutivo, propõe o aumento de 60% para 70% o aumento destinado para o pagamento de profissionais do magistério. Após a divulgação do relatório da deputada Dorinha, o MEC já se pronunciou. O ministro da Educação, numa entrevista coletiva, defendeu que a participação passe dos atuais 10% para, no máximo, 15%, sendo 1% a cada ano. A área econômica do governo também já se pronunciou e disse que essa proposta vai causar um impacto negativo sobre as contas públicas. Em contrapartida, todas as instituições que representam os educadores, a exemplo do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, anunciou apoio ao substitutivo, defendendo que a participação da União chegue, assim, a 40%. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, entidade a qual a APP Sindicato é filiada, também apoia o substituto com algumas alterações. Obviamente, apoia a complementação da União em 40%, mas entende que alguns pontos da proposta devem ser revistos, como, por exemplo, os critérios para repasse dos percentuais do ICMS municipal não devem, ao ver da CNTE, ser pautados pela meritocracia, ou seja, os repasses não devem estar atrelados ao rendimento, aos dados que municípios e estados apresentem, e sim devem estar atrelados ao nível socioeconômico dos educandos dos municípios. Para tanto, a CNTE lançou o Dia Nacional de Mobilização em defesa do Fundeb permanente e com mais recursos da União, o dia 27 de novembro, quarta-feira agora. Estará acontecendo em todo o Brasil mobilizações a favor do Fundeb. Portanto, peço que os senhores vereadores, senhora vereadora, educadores e educadoras, estudantes, sindicalistas e demais lideranças participem dessa mobilização, realizando reuniões com a comunidade, levando esse assunto às mais diversas rodas de conversa, associação de municípios, secretários de educação, deputados, senadores, para apresentar a defesa do Fundeb permanente e com mais recursos da União. Eu quero aproveitar a oportunidade para destacar que os salários dos aposentados não saem desse fundo.
nós, servidores públicos municipais e estaduais, temos um fundo de previdência próprio. E, neste momento, estamos sofrendo um grande ataque do governo do Estado do Paraná, que encaminhou à Assembleia Legislativa 2 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional que impactam negativamente a vida de todos os servidores públicos. Destaco aqui alguns pontos que prejudicam os servidores. Aumento da idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, aumento do tempo de contribuição, aumento na alíquota de contribuição para os servidores, passando de 11% a 14%, redução no valor da aposentadoria para quem ingressou após 31 de dezembro de 2003, obtido a partir de 60% de todas as remunerações, mais 2% por ano até o limite de 20 anos. Serão 40 anos de contribuição. Possibilidade do fim da aposentadoria especial para diretores e pedagogos. Os servidores aposentados passarão a contribuir com 14% sobre os valores recebidos acima de 2 salários mínimos nacional, sem reajuste para aposentados que ingressaram no Estado após 2004. Para finalizar, eu peço o apoio dos senhores vereadores novamente e de todos os presentes aqui para enfrentarmos esse tempo que estamos vivendo de ataques sistemáticos aos serviços públicos, aos servidores públicos, sobretudo aos educadores. Os educadores que lutam diariamente, defendem e fazem acontecer uma educação pública de qualidade em todas as nossas escolas. Educação essa que contribui com a formação de milhares de crianças e jovens que, muitas vezes, possuem somente a escola como espaço de acesso à reflexão filosófica, à criação artística e à produção científica. Agradeço novamente ao senhor Ricardo Adriano Sass pelo espaço, agradeço aos presentes que, vendo o convite, vieram prestigiar aqui e apoiar a nossa fala. Muito obrigada. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra na tribuna, vereador Almires Bugai Filho. Senhores munícipes aqui presentes, povo pagador de impostos, povo presente, senhores vereadores e vereadoras, mesa diretora, senhor presidente, internautas que estão em casa nos vendo, e a imprensa falada e escrita que aqui está. O que me traz hoje na tribuna desta casa é poder falar a respeito de um projeto que está tramitando já nas comissões dessa casa e que eu preciso levar ao conhecimento dos senhores do município, também aos vereadores. Os vereadores já estão sabendo, ele entrou faz 15 dias e agora está nas comissões. É a respeito do projeto de lei número 40/2019, o qual quer transformar uma via pública, lote urbano, para prolongamento de uma rua, a Rua Expedicionário Pedro Cruz, lá no São Brás. Essa rua é exatamente aquela rua que dá do lado do Instituto Federal, aonde está situado,
E quem olha de frente da Paula Freitas para o Instituto Federal, ela fica ao lado. A Pedro Cruz é a rua que está lá no prolongamento, lá em cima. E este pedaço que estão querendo transformar em via pública, ele faz parte da antiga empresa Cabana. Eu acho que os senhores devem ter conhecimento a respeito dessa empresa. E um tanto daquele terreno que era dessa empresa foi para o Instituto Federal, e hoje nós temos um outro pedaço que faz parte da Unespar, que, inclusive, já está tramitando documentos para que lá seja instalado o campus da Unespar. Por que me traz, nesse momento, falar sobre isto? Hoje, por exemplo, entrou nessa casa um outro projeto que fala de desapropriação. Assim como todos os outros projetos que entram nessa casa, quando é a questão de comprar um pedaço de terra da municipalidade, ou melhor, dos munícipes para a municipalidade, ele vem desta forma, ele vem um projeto de lei que dispõe sempre sobre o quê? Desapropriação. Indenização amigável ou judicial. E conforme leis e conforme aí os motivos que seguem. Eu quero fazer um comparativo entre esses dois projetos. Esse projeto que entrou hoje, que foi lido pelo nosso vereador secretário, ele fala sobre a desapropriação de um terreno que, por força de uma lei, deve ser agora pago para essa pessoa, e ele vem, como eu já falei, então, ele dispõe sobre desapropriação, indenização amigável ou judicial. O que me causa estranheza, este outro projeto que aqui está, é que ele vem falando assim, autoriza, nós aqui da Câmara, autorizando o Poder Executivo transformar em via pública a área descrita. Então, os projetos são idênticos, só na sua forma ali na sua parte inicial, que ele é diferente. Eu não sei qual que é o intuito de ter vindo assim. Por isso que agora, nesse momento, levando ao conhecimento dos senhores, eu vou pedir para que a comissão responsável possa estar fazendo algumas indagações para o Executivo, e eu também estarei fazendo, porque o valor da compra, ou o valor, não sei se é uma compra, eu ainda não sei, por isso que nós precisamos de informações. Esse projeto está muito, ele não está claro para nós o que vai acontecer com esse valor que está sendo apontado na avaliação que foi feita. Porque essa via, ela mede 411 metros de um lado, ela mede 18 metros aqui na Paula Freitas, ela mede 18 metros lá na Hermínio Miles, e no lado da própria cabana, ela mede 406 metros. Então, o que acontece? Este foi avaliado em R$ 768 mil. O valor desta via ali, que era antigamente a via principal da empresa. Então, como não tem cerca ali, o povo se acostumou a usar aquela via ali. Inclusive, nós observamos lá, eu passei essa semana lá dar uma olhada, o próprio Instituto Federal tem um portão lá que dá acesso ao ginásio de esportes deles. Eu não sei como que esse projeto também passou na prefeitura, porque se não tem rua, como que pode liberar um portão ali? E se ali tem um portão, isso fez com que as pessoas achassem que ali já era uma rua. Tanto é que eu tenho conhecimento de causa no sentido do projeto da Unespar, que o próprio projeto da Unespar também está virado com a entrada para o lado dessa rua. Então, o que nós temos ali? Nós temos um problema gravíssimo. Se for para a prefeitura comprar esse terreno e transformar em via pública, eu acho que tem alguma coisa errada nesse sentido. Por quê? Nós não estamos em condições de comprar nada. Nesse momento, nós não estamos, a municipalidade
não está em condições de comprar nada nesse momento. Por quê? Eu estou falando se for o caso de comprar, por isso que vamos ter que pedir informações pelas comissões e até nós mesmos, como estamos aqui falando. Então, vocês vejam, R$ 768 mil está avaliado. Nós temos aí, nós fomos chamados nas creches, nós fomos chamados nas escolas, tem escolas com trincas, com rachaduras nas paredes, nós temos aí creches com problemas gravíssimos, nós temos aí nossas pracinhas que não estão sendo consertadas, eu passei por vários lugares públicos que não está tendo dinheiro para ser feitas essas reformas. Eu levei ao conhecimento de alguns vereadores esse meu pensamento, e tem outros vereadores que corroboram comigo também. Como ali não era uma via pública e foi a população que se apoderou passando por aquele trecho, porque não tinha cerca, esse é o único motivo que está sendo alegado aqui na justificativa. É o único motivo. Sinceramente, eu penso que o Instituto Federal ele já tem uma entrada pela Paula Freitas. A Unespar, que vai construir atrás, tem a entrada pela Orlando Miles. Então, ao meu ver, esse não é uma prioridade para nós hoje. De ali a gente comprar, se for o caso, comprar terreno para fazer uma via pública ali. Por que eu penso isso? Porque se a empresa, aqui está escrito que o dono ali é a empresa Cabana, que faz casas pré-fabricadas. Eu estou acreditando que ali é para ser, então, um conjunto habitacional, alguma coisa nesse sentido. Mas, mesmo que não seja, vamos dizer que os próprios donos vão fechar depois que virar uma rua. Eu penso que eles dependem muito mais de uma rua ali do que a própria municipalidade, nós, munícipes. Então, assim como aconteceu no Horst 1 e 2, onde a empresa que comprou o terreno para fazer o conjunto teve que dar toda a infraestrutura de rua, no Guerino Massinha também. Então, eu acredito que o dono desse terreno, da cabana, ele vai ser muito mais beneficiado se ele liberar esse terreno para a municipalidade através de doação, porque ele vai ter 400 e poucos metros virados para ele fazer entradas de casas. Quem que é o mais beneficiado? É nós, munícipes, que vamos passar ali, de vez em quando, mas nós estamos, entre aspas, mal acostumados, porque ali já era fechado. Então, a gente se acostumou ali de passar, porque está aberto. E agora, aqui a justificativa para esse projeto é dizer que os munícipes já estão usando. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que analisar muito bem, porque o valor disso aqui é muito alto, para nós dispormos agora, nesse momento, R$ 768 mil. Se é que é para nós comprarmos, o município comprar. Como eu falei, precisamos, então, estar encaminhando documentos, porque esse projeto está, vamos dizer assim, não está claro. Quem que assina esse projeto? Marco Antônio de Lima, o secretário municipal de administração, e deveria assinar o prefeito Santinho, mas quem está assinando é a secretaria dele, é Daniele. Então, eu acredito que esse projeto nós temos que verificar bem melhor. Acredito que, inclusive, é caso de chamar até a comunidade para nós vermos se lá é interessante que vire uma rua por esse valor e se nós não temos coisas mais importantes para estarmos investindo e disponibilizando o dinheiro do município. Volto a repetir, é isso que está transparecendo, porque os projetos são iguais. Um vem como desapropriação e indenização. Esse vem como transformar aquela via, mas tudo que tem dentro é igual. Então, eu acredito que nós precisamos fazer essas perguntas para o Executivo e deixar para vir para a votação somente depois de sanado todas essas perguntas que eu e outros vereadores, inclusive, acho que uns 6 vereadores, mais ou menos, já fizeram a indagação, porque não conseguiram entender ainda bem esta ideia. Então, senhor presidente, eu acho que é importante que nós, como representantes do povo,
estejamos atentos para esse tipo de situação e buscar realmente as informações, se for da vontade do povo, através de conversa, diálogo, porque depois que eu tiver todas as perguntas respondidas a respeito disso, com certeza eu estarei consultando aquelas pessoas que apostaram em nós, e aí eu vou decidir se meu voto vai ser favorável ou não. Eu penso que precisamos estar analisando com muita clareza, com muito cuidado isso, porque é muito dinheiro desprendido. Não estou ainda, em nenhum momento, dizendo que já vai se concretizar isso, mas aqui eu estou usando a tribuna para que fique o alerta, para que nós, juntos, todos, possamos ver realmente em que pé que está e quais são as verdadeiras finalidades. E também podemos estar aí entrando em contato com os donos do terreno, para que eles mesmos possam, de repente, eles fazer a doação daquele terreno para a municipalidade, porque ele vai ser o mais beneficiado. Imaginem, senhores, se nós autorizarmos agora, né, se for uma compra, R$ 768 mil, 400 metros de via. Esses 400 metros de via, para colocar asfalto, ele se transforma em mais R$ 500 mil. Se for para colocar tubo, tem mais, no mínimo, 800 tubos. Se for para colocar calçada com paver, tem mais a calçada. Ainda temos também a iluminação. Então, o que é para ser, de repente, num termo de avaliação, que R$ 768 mil, isso pode passar de 1.300.000. Então, é muito dinheiro, a gente vai buscar essas informações para ver se realmente essa transformação que aqui está sendo falado, transforma em via pública lote urbano, como que vai ser essa transformação? O dono vai dar o terreno, essa parte, ou a prefeitura vai ter que comprar? Se a prefeitura tiver que comprar, mais uma vez eu reforço, dizendo que agora não é o momento de nós estarmos comprando nada nesse sentido, porque nós carecemos aí de muitas coisas que os nossos munícipes pedem e pedem para nós estarmos agindo junto às secretarias competentes. E aí eu penso que não é o momento. Mas, se o proprietário resolver, não, eu vou doar para fazer uma via, e vocês vão arcar depois com asfalto e as outras coisas, aí nós começamos a conversar e podemos ter um diálogo de poder votar a favor. Mas esperemos, então, as informações que nós, e provavelmente as comissões, vão estar fazendo. Trouxe esse alerta para os vereadores, não sei se todos tiveram já a oportunidade de ir lá no local e ver, que a Unespar, hoje, ela tem a possibilidade de entrada pela outra rua, a Instituto Federal já tem a entrada pela Paula Freitas, e esse não é um momento de gastos exorbitantes dessa natureza. Era isso, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do regime de urgência do projeto de lei ordinária número 43/2019, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o regime de urgência do projeto de lei ordinária de número 43/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 34/2019. Dispõe sobre o Instituto de Assistência dos Servidores do Município de União da Vitória. Cria autarquia, estabelece novo plano de benefícios e serviços e dá outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo seguir para votação em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 34/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 34/2019. Dispõe sobre o Instituto de Assistência dos Servidores do Município de União da Vitória. Cria autarquia. Estabelece novo plano de benefícios e serviços e dá outras providências. Fundamentação. Analisamos o projeto de lei ordinária de número 34/2019, juntamente com sua justificativa, e oferecemos parecer favorável. É o parecer. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária de número 34/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 34/2019. Dispõe sobre o Instituto de Assistência dos Servidores do Município de União da Vitória. Cria autarquia. Estabelece novo plano de benefícios e serviços e dá outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 34/2019. Votação única do projeto de lei ordinária número 34/2019. Dispõe sobre o Instituto de Assistência dos Servidores do Município de União da Vitória. Cria autarquia. Estabelece novo plano de benefícios e serviços e dá outras providências. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única o projeto de lei ordinária número 34/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 37/2019. Acrescenta parágrafos, incisos e alínea ao artigo 12 da Lei número 4.652/2016, que trata sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional Municipal de União da Vitória. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para votação em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 37/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 37/2019. Acrescenta parágrafos, incisos e alínea ao artigo 12 da Lei número 4.652/2016, que trata sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional Municipal de União da Vitória. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 37/2019. Votação única do projeto de lei ordinária número 37/2019. Acrescenta parágrafos, incisos e alínea ao artigo 12 da Lei número 4.652/2016, que trata sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional Municipal de União da Vitória. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado em votação única do projeto de lei ordinária de número 37/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 41/2019. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 30 da Lei número 4.613, de 24 de maio de 2016. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para votação em plenário em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 41/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 41/2019. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 30 da Lei número 4.613, de 24 de maio de 2016. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 41/2019. Votação única do projeto de lei ordinária número 41/2019. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 30 da Lei número 4.613, de 24 de maio de 2016. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única, projeto de lei ordinária número 41/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2019. Cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo seguir os trâmites do regimento, com dispensa da redação final. É o parecer. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 29/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2019. Cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e da outras providências. Fundamentação. Analisamos o projeto de lei ordinária número 29/2019, de autoria do Poder Legislativo, juntamente com sua justificativa, e oferecemos parecer favorável. É o parecer. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária de número 29/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2019. Cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 29/2019. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 29/2019.
cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Diego dos Santos. Quero cumprimentar os demais membros da mesa diretora, os demais vereadores e vereadora, a imprensa falada e escrita, os internautas que nos acompanham, e, em nome da Helenice, cumprimentar o grupo de mães, avós, tias e pessoas que têm em suas famílias uma pessoa autista. Dizer que esse projeto é de suma importância, já estava na agenda de uma pessoa usar a tribuna para justificar o projeto e também explanar mais sobre o autismo, algo que temos que debater diariamente em União da Vitória, visto que políticas públicas nesse sentido têm que ser inseridas dia após dia, visto que, vamos dizer aqui no Brasil, um grande passo, uma grande conquista para essas pessoas foi a Lei Berenice Piana, Lei número 12.764 de 2012, onde equipara o autista à pessoa com deficiência. Por que equipara? Porque o autismo, aparentemente, vamos dizer assim, você olha para uma pessoa autista, não dá de dizer que ela é autista, pois é algo que não aparece. Então, políticas públicas têm que ser, nisso, investido todo dia. Hoje, a gente vota em primeiro turno, semana que vem é o segundo turno, com a dispensa da redação final, como está na comissão, como foi o parecer da Comissão de Constituição, presidida pelo professor Jair Brunhago. Então, semana que vem, ela é votada em segundo turno e já vai para a sanção do prefeito. Falando em sanção do prefeito, sabemos que houve uma reunião com o prefeito, onde mais ações em benefício do autismo aqui em União da Vitória será feito. O nosso grande, vamos dizer assim, sonho de quem busca algo mais pelo autismo é que seja feito, ou seja construído, ou, vamos dizer assim, seja organizado um centro de atenção ao autista, onde ele possa receber todas as atenções necessárias para ter uma vida assim como qualquer outra pessoa. Então, nesse momento, eu quero agradecer aos vereadores que votaram favorável. Creio eu que terão todos os votos favoráveis. E agradecer novamente a presença de vocês que vêm a somar na sessão de hoje. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Alandra Roveda Grando. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito emocionante. Nós temos várias educadoras aqui e, por isso, tomei a palavra para falar nesse momento. Em várias oportunidades, eu estive aqui fazendo moção no dia 2 de abril, aqui, para as pessoas que têm autismo, e é um dia de conscientização mundial, e eu parabenizo o Diego por essa atitude de fazer essa lei no dia de hoje. Eu trabalho muito pensando que nós temos que ter um diagnóstico precoce dentro do ICMEIS. Já falei várias vezes com o pessoal da educação, porque é de 1 a 2 anos que a gente consegue dar um diagnóstico para essa criança ter um tratamento eficiente dentro do ICMEIS e depois, posteriormente, nas escolas, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, a própria família não tem muita condição de entendimento quanto a isso. Principalmente nas famílias mais pobres, mais humildes, a gente sabe que é difícil diagnosticar, porque não tem cara, o autista ela não tem um estereotipo, né? Então, a gente sabe quanto é dificuldade para você buscar um tratamento adequado. E nós temos que começar de pequenos, pensar nisso, criar uma organização para que, mais à frente, todas essas professoras possam aí estar fazendo um tratamento adequado para essas crianças. Obrigada. É só isso. Boa noite. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, o
projeto de lei ordinária de número 29/2019. Requerimentos. Requerimento número 47/2019, do vereador Emerson de Souza. Ao senhor Pedro Ivo Ilkiv, ex-prefeito do município, entre os anos de 2013 a 2016. Solicitamos para que vossa pessoa se utilize da tribuna popular desta Casa de Leis, a fim de trazer informações referente à dívida que o município tem com o Fundo Municipal de Previdência, FUNPREV, no valor de R$ 430.536.236,46, sendo que neste ano a parcela é de R$ 15.642.548,03. Esta dívida vem trazendo preocupação para os munícipes e para os funcionários públicos municipais, ativos e aposentados, o que motivou tal solicitação. Justificativa. É público e notório que o município de União da Vitória tem uma dívida com o FUNPREV, no montante de R$ 433.530.236,46. Dívida oriunda de empréstimos realizados pelo Executivo na década de 90, com aval desta Câmara de Vereadores. Tal dívida deve ser paga em parcelas anuais com valores absurdos. Somente em 2019, o valor atuarial foi calculado em R$ 15.642.548,03. A grande preocupação dos funcionários ativos e aposentados é até quando o fundo conseguirá realizar os pagamentos dos salários. Além disso, a população está inquieta com o futuro da cidade e sem respostas para este grave problema, com uma dívida que só aumenta. A preocupação é tanta que já tem pessoas indo embora para outras cidades. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Emerson de Souza. Boa noite a todos, público presente, imprensa, falada, escrita, internautas, vereadores, mesa diretora. Se perceber, é quase o mesmo texto, a gente só muda o prefeito. Segunda-feira passada eu fiz solicitando a presença do Santim, e agora estou solicitando a presença do Pedro Ivo. E automaticamente vou solicitar a presença do prefeito anterior, para a gente chegar e saber qual é onde que começou. A gente, se conseguir chegar até nos anos 90, a gente vai chegar chamando os prefeitos. Como já foi falado nesse plenário, é uma dívida que assombra. Então, a gente quer explicações, a gente quer saber quem pagou, quem não pagou, quem deixou de pagar, mas aí com todas essas informações, a gente vai achar tentar achar uma solução. É isso, e obrigado pela presença de todos. Ainda em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 47/2019. Requerimento número 49/2019, dos vereadores Valdecir José Rático, Diego dos Santos e Juarez Leandro de Oliveira, ao secretário municipal de saúde, para que, juntamente dos responsáveis, seja estudado a possibilidade em ser realizado atendimento prioritário nas unidades de saúde às crianças portadoras de autismo. Ainda, visitas periódicas dos agentes comunitários às pessoas portadoras desse transtorno. Junto a isso, a disponibilização de um profissional de psicologia, tanto para a pessoa portadora como para os pais ou responsável. Ademais, após verificado a criança sendo portadora do transtorno, possibilitar a ida desta até a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, já que há na instituição estrutura adequada para atender a pessoa com autismo. Igualmente, solicitamos profissionais da área de fonoaudiologia,
terapia ocupacional e fisioterapia, para que os mesmos venham a agregar nas atividades. Por último, ser providenciado espaço, em posse do Executivo Municipal, para que haja debates, palestras, informações, troca de experiências e afins entre profissionais da área de saúde, professores, pais, comunidade em geral com relação ao tema. Justificativa. Se faz necessário oportunizarmos condições para que as pessoas portadoras de autismo possam, de fato, se desenvolverem. Não pode ocorrer a limitação do indivíduo pelo isolamento social. A inclusão em meio à sociedade se faz extremamente necessária. Entretanto, esta inclusão deve ser feita com responsabilidade e acompanhada de profissionais experientes, os quais podem dar suporte não apenas à pessoa com autismo, mas também aos pais, os quais, muitas vezes, por não possuírem o conhecimento referente ao transtorno, acabam ficando limitados. Portanto, tal é a importância de entendermos o autismo, que se faz necessário toda uma rede de ajuda entre instituições e comunidade, assim almejando um só objetivo, o acolhimento e a compreensão das diferenças que há em nossa comunidade, para que, desta forma, possamos construir uma sociedade mais inclusiva e tolerante. Está em discussão, com a palavra, o vereador Valdecir Rático. Boa noite a todos. Não vou ser repetitivo a respeito desse requerimento feito por mim, também pelo vereador Diego e o vereador Juarez Tica, mas todo mundo que conhece da área e ouviu este requerimento, venha concordar que tudo isso que foi lido pelo nosso secretário é de extremamente necessário para que se faça. Eu quero parabenizar a todos os pais que começaram esse movimento e também, agora já se transformando lei, aqui apresentada pelo vereador Diego, aqui na Câmara de Vereadores, e com reunião marcada também com o Executivo, para tratar desses assuntos a respeito do requerimento. Já teve alguns avanços, mas eu acredito que, junto aí com o vereador Diego, o vereador Juarez, estaremos ali para também dar o suporte necessário para os pais, bem como para as pessoas que precisam desse atendimento prioritário. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Cumprimentar a mesa, o munícipe presente e a imprensa que nos acompanha na noite de hoje. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Diego, do Tica, do vereador Rático, desse requerimento que vem de encontro a melhorar cada vez mais a qualidade da educação, e eu, como professor, como educador, sei da importância, assim como também do projeto que já votamos, tivemos a primeira votação, que se soma a esse trabalho. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa e ao vereador Diego pelo projeto anterior. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Diego dos Santos. Quero cumprimentar novamente aos pares, o público presente, e esse requerimento, juntamente com o vereador Valdecir José Rático e o vereador Juarez Tica, traz à tona o que eu falei no final da minha palavra, na justificativa do projeto, onde o sonho de todos é ter um centro de atendimento. E com esses profissionais, essa assistência em todas as áreas, educação, assistência social, e principalmente a saúde, isso faria com que o autismo fosse olhado pelo poder público como um todo. Hoje, quem faz essa inclusão são os próprios pais. Não é verdade? Não, balançar a cabeça como é verdade. Então, realmente, a importância de um centro de atendimento, e esse requerimento vem justificar o que todos nós sabemos. Então, em 3 vereadores assinando esse requerimento, mostrando que toda a população quer isso, creio eu que bons passos virão. Uma parte, vereador. Sinta-se à vontade. Até para complementar a sua palavra,
e o nobre vereador também tem ajudado bastante, os pais estão se movimentando para fazer a associação. E tendo essa associação documentada, vai ser passada aqui como utilidade pública, podendo assim buscar um terreno, de repente, da prefeitura, e buscar verbas a nível estadual e federal para a construção de uma sede própria aí para que eles possam fazer uso, colocando num único local todo o atendimento necessário. Então, só queria complementar a sua palavra. Obrigado. Perfeito, Rático. Inclusive, esse grupo se chama Autismo Sem Barreira, salvo engano. Há uns 10 dias atrás, eu recebi uma mensagem da Helenice, marcando um dia para vir conversar comigo. Quando me dei conta, a minha sala estava cheia de mães e pouco falava, né? Eu só escutava, porque deixava eu falar pouco. Mas é isso, então tem que realmente lutar, e é isso que vocês estão fazendo. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 49/2019. Moções. Moção número 54/2019, dos vereadores Jair Brunhago e Valdecir José Rático. Um voto de aplausos ao senhor Adriano Ferreira de Souza. O mesmo foi bronze no Mundial de Atletismo Paralímpico, ocorrido de 7 a 15 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes. A delegação brasileira contou com 43 atletas, divididos em inúmeras modalidades, dentre as quais a Petra, modalidade cuja execução se faz necessário aparelho que se assemelha a uma bicicleta. No entanto, dispõe de suporte para o tronco e 3 rodas, também guidão e assento. Adriano levou o nome da cidade de União da Vitória e região para fora do Brasil. Junto com os demais atletas, proporcionou ao país um feito histórico, segunda colocação geral no quadro de medalhas, ficando atrás apenas da China e à frente de fortes nomes, como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. O paratleta treinou incansavelmente para que pudesse competir em alto nível. Tanto foi que obteve excelente resultado. Apesar de todas as dificuldades, Adriano buscou dia após dia preparar-se da melhor forma possível. Assim, após todo o trabalho duro, o reconhecimento veio através da medalha conquistada na competição. Um exemplo de superação, mostrando-se extremamente focado e comprometido em suas atividades como paratleta. Ao atleta e demais responsáveis pelo feito histórico, registramos, através desta moção, nossos parabéns e admiração. Em discussão, com a palavra o vereador Rático. Eu sempre falo aqui na Câmara de Vereadores que as homenagens e o reconhecimento precisa ser feito enquanto a pessoa está viva. Porque muitos, depois que a pessoa se vai, aí faz a moção, quando a pessoa não pode nem saber o que está acontecendo. E o Adriano, um amigo nosso, de criança, né, teve problema de saúde e teve muitas dificuldades. Acompanhava ele na academia, ali em São Cristóvão, e junto com a falecida mãe dele, levando ele no momento e poderia andar ali naquele momento. E com a superação, ele foi readquirindo sua forma física e tendo também mais saúde. E quero ressaltar que no mandato passado, junto com o professor Jair Brunhago, que na época era vice-presidente, vice-prefeito, nós fizemos o pedido aqui através da Câmara e corremos atrás, e foi nós que montamos o projeto paralímpico aqui em União da Vitória. Não existia nada nesse sentido e a gente batalhou bastante para que hoje chegasse ao nível que está, dando oportunidade a várias pessoas praticarem esportes. Conseguimos aqui, através da Câmara de Vereadores, a aquisição de um transporte
adaptado para eles. Eles usam até hoje esse transporte, transformando-se aí numa vitrine para a nossa cidade. No começo não tivemos muitos apoiadores, né, vereador Jair, mas depois, na hora de bater foto, apareceu muita gente. Aí decidi me retirar, porque o objetivo já tinha sido alcançado e o projeto funciona até hoje. E o Adriano, que tem nessa moção, mostra para todos o que é superação. Representou nossa cidade na modalidade de Petra e está muito feliz. Então, o impossível é só aquilo que nós não tentamos fazer, na verdade. Então, essa moção, junto com o professor Jair, é com muita honra e orgulho que estamos apresentando nessa noite. Obrigado. Ainda em discussão? Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 54/2019. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra aos nobres vereadores que desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador Rático. Boa noite novamente. Falar alguns assuntos na palavra livre. E um deles é a respeito dos requerimentos e manifestações, pedidos que fizemos aqui na Câmara de Vereadores. Alguns fomos bem repetitivos, a exemplo dos pontos de ônibus, abrigos de passageiros, que agora está sendo trocado. Alguns ainda precisa ser trocado vários, as pessoas ficavam na chuva ali esperando ônibus, um transporte que não é gratuito, as pessoas pagam e ficavam ali no meio do mato, tem lugar que não tinha placa. Bem, enfim, não vou ser repetitivo, mas foi uma grande conquista. Ainda não está bom, mas já melhorou bastante. A cobertura na frente dos postos de saúde também, que as pessoas ali ficavam no sereno, na chuva, acabavam ficando mais doentes ainda do que já estavam ali esperando o atendimento quando amanhecia o dia, e outras que iam para outra cidade. Então a cobertura está lá. Mas eu quero falar nessa noite a respeito que a nossa cidade, agora chegando ao Natal, o que precisa ser feito. Muita coisa precisa ser feita, mas uma delas de suma importância é que seja feita a colocação de lixeiras em vários pontos da cidade, inclusive nos bairros. Se não tem lixeira, onde que as pessoas vão colocar o lixo, o papel, alguma coisa? Lógico, as pessoas colocam ali no bolso, levam, depois colocam no lixo, mas tendo disponibilidade, as pessoas já vão ali ensinando até as crianças. Como você vai ensinar uma criança se não tem onde colocar o lixo? Não é uma cidade precisa ter esses espaços. Algumas foram restauradas, algumas foram colocadas, mas precisa muitas ainda, em torno de 200, 300 lixeiras aí para toda a cidade. As academias ao ar livre, que já faz mais de um ano que estão amontoadas e não foram instaladas ainda. Então, se não vão instalar, então que me dê essas academias, eu vou lá, instalo, compro cimento, coloco terra, faço um movimento, as pessoas ajudam e colocam em cada bairro que precisa. O que não pode agora é chegar no final do ano e essas academias continuarem amontoadas, e nós falando aqui, todos os vereadores falando, e a coisa não é colocada lá. Uma academia parada, amontoada, não vai resolver de nada. Então, coloque para o munícipe usar, e nos bairros que foi falado que ia ser instalado, alguns já foram até retirados, parquinho, tudo não foi colocado ainda de volta, que seja colocado essas academias, porque é do povo, foi ganhado para o povo. Então, coloca lá naquelas... e muito rápido. Então, se for a Secretaria de Esportes, o responsável, se for outra secretaria, tem que se manifestar. Tem que se manifestar, porque ano que vem, nem vou falar aí a questão do ano que vem. A gente pede aí que a prefeitura arrume todas as ruas da cidade. Chegando no final do ano,
não resolve passar a patrola e pegar a pedra da beiradinha ali e jogar no meio. Tem que colocar pedra na rua, já que não tem um programa de pavimentação que vai suprir as demandas de toda a cidade. Porque, na verdade, a nossa cidade já poderia ser toda pavimentada, né? Infelizmente, não é. Mas, então, as ruas, agora chegando no final do ano, e mesmo que não fosse final de ano, a pessoa fica lá, às vezes, quando chove, vira um barro, as pessoas não conseguem se locomover. Então, precisa ser feito um trabalho agora. Eu acredito que a Secretaria de Obras ali, que os funcionários estão fazendo um belo trabalho, mas precisa dar uma atenção melhor, assim como a limpeza na cidade, a questão de mato, pinturas e tudo nas vias públicas. A capela mortuária lá do distrito de São Cristóvão, hoje teve a indicação do vereador César para a capela mortuária aqui do centro da cidade. Foi um pedido que fizemos aqui na Câmara de Vereadores, vários vereadores também se manifestaram, e foi solicitado que fosse feita uma cobertura, uma ampliação à capela mortuária lá do distrito de São Cristóvão. Assim, colocando também equipamentos ali dentro necessários ali para dar mais conforto para as pessoas naquelas horas difíceis que as pessoas acabam passando ali, e precisa ter uma melhor estrutura, colocação de bancos ali na frente. Então, acredito que isso deva ser feito, e vamos sempre estar também cobrando e vendo a possibilidade para que isso seja resolvido. Então, o meu tempo já acabou, e seria isso nessa noite. Obrigado. Ainda a palavra livre em aberto. Com a palavra, o vereador Fernando Edgar Vier. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, municípios da Vitória. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento ao senhor Levi Castilho, chefe da Coapar aqui na Vitória. Desde o início de agosto já tinha feito um requerimento, e também buscado várias vezes outras formas de resolver a solução do transbordamento das fossas do conjunto do Frei Pedrinho, mas até o momento só tinha recebido respostas vagas aí, nenhuma solução. Então, em conversa com o Aref Bacri, chefe da CIAB, também quero deixar meu agradecimento, que prontamente ele se prontificou a buscar informações, intermediou uma reunião com o senhor Levi, e hoje cedo, nessa reunião, no mesmo instante, fomos lá no conjunto Frei Pedrinho e já entramos em contato com os moradores, o qual foi comprometido a encontrar uma solução para o problema deles. Então, hoje, mais uma vez, quero deixar aqui meu agradecimento ao chefe da Coapar, Levi Castilho, pela celeridade, para procurar solução para o problema. Bom se todos os setores públicos fossem assim, teríamos muitos problemas a menos aí para se resolver. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Palavra livre em aberto. Com os senhores. Com a palavra, a vereadora Alandra. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui. Um dia muito importante, que até que, enfim, a gente conseguiu passar um projeto de lei que vocês possam, as educadoras que estão aqui, se aposentar tranquilamente, que faz muito tempo que elas aguardavam isso, também quero falar das ações que tivemos essa semana nos bairros. Mais uma vez, o ônibus Ilás, em União da Vitória, um agradecimento especial ao nosso governo do Paraná, mostrando que a gente tem que fazer uma frente muito importante de combate à violência feminina. Essa vez eu fiz questão de começar pelo Rio Vermelho. Fizemos São Sebastião, Cristo Rei, e também fizemos o Limeira. E, no total, já estivemos em 8 bairros nessas 2 edições. Parceria com o Sejus, que é muito importante, que a gente tem um juiz de extrema grandiosidade, que sempre é totalmente disponível para ações dentro das comunidades. Já estive na escola do Rio da Areia, foi uma ótima ação lá. E isso é muito importante, porque, além de violência feminina, que é o tema principal dessas ações, a gente tem muita denúncia gravíssima contra crianças e adolescentes, como estupro e
e outros tipos mais que vocês possam imaginar. E só a gente sabendo e estando dentro da comunidade, conversando com os profissionais da educação, conversando com os pais, com as famílias, as mulheres vindo, a gente consegue ter cada vez mais conscientização que a gente pode mudar a situação, de que a gente tem em quem buscar uma ajuda e que nós estamos aqui para contribuir, para fazer com que os números cada vez fiquem menor de violência contra a mulher em nossa cidade. Então, estamos aí para trabalhar, graças a Deus, feliz, trazendo muitas situações de melhora dentro das comunidades e espero muitas outras ações em outras mais localidades. É isso que eu tinha para falar. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Gilmar Pogogelski. Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, imprensa falada escrita, internautas, público aqui presentes. Eu queria dar os parabéns a você, Diego, pelo teu projeto. Isso aqui é um projeto muito importante, né, onde se fala em saúde, né, crianças. Fim de semana eu estava meio enfermo, fiquei em casa. Eu fiquei indignado sábado e domingo pela quantidade de fogos de artifício que foram soltados na cidade. Então, quem tem pessoas com autismo, né, isso aí, o barulho, ele incomoda muito uma criança autista. Principalmente os animais também domésticos. Você vê, foi feito tantas campanhas já aqui na tribuna, na nossa Câmara, sobre falar sobre, né, o barulho sobre as pessoas com autismo, os animais de estimação. Mas parece que a população ela só tem aquele êxtase, né, de ficar no futebol, né, fazendo tanto barulho. Foi a quantidade de fogos, foi praticamente sábado, tarde até de noite, e domingo também o dia inteiro. Então, você vê, nem o vereador Vir fez também ele e o Diego também dos fogos de artifícios, a lei não foi sancionada pelo prefeito, também nem por Portugal também não, mas a população também devia colaborar também, né? Tem pessoas com autismo, por causa do barulho, então fica difícil, né? Hoje se fosse lidar com o ser humano. Então, novamente, Diego, dá os parabéns a você pela tua lei e vamos tentar conscientizar as pessoas, né, que tem também um pouco de sensibilidade também, não só com os autistas, também com os animais domésticos, né, por esses fogos de artifício. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Aproveitar esses últimos 5 minutos para falar a respeito do FUNPREV, né? O nosso amigo vereador Emerson solicitou para que mais uma pessoa possa estar presente falando a respeito deste assunto. É muito importante e eu já escutei ele falando que vai fazer o requerimento para que os demais também possam se fazer presente. Eu acho que quanto mais informações nós pudermos ter a respeito desse fato, vai trazer às claras aí a tônica, né, toda essa situação que as pessoas estão ansiosas e querendo saber o que vai acontecer com o FUNPREV. Diante de tal fato, eu até, para nós, para mim, para o Diego, que vamos fazer parte do grupo de trabalho a respeito do FUNPREV, que foi feito um decreto de resolução aqui na Câmara de Vereadores, onde tem também 2 integrantes do Executivo, e também tem um participante do Sindicato do Magistério, também tem um participante do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e 2 representantes do FUNPREV. Então, essas informações são muito importantes para que nós possamos trazer à tona para toda a comunidade, porque é complicadíssimo mesmo. Nós tivemos informações novas a respeito disso há uma semana e pouco atrás, quando estávamos ali junto ao Executivo fazendo algumas indagações já a respeito disso. Então, é importante, vereador Emerson, que nós possamos, mas eu espero que eles venham, eu espero que os ex-prefeitos venham, para poder cada um falar da sua parte, falar do seu engajamento nisso, falar da sua participação nessa situação que chegou hoje o FUNPREV. E que nós possamos traçar aí um objetivo, como que é exatamente a razão deste grupo de trabalho, e elencar aí possíveis alternativas, vindas aí principalmente do Executivo, porque eu penso que é o Executivo
que tem que colocar todo o seu staff para apresentar essas informações do que fazer, principalmente com o FUNPREV. Claro que, pela experiência que nós temos aqui dentro dessa Câmara, de alguns vereadores que já participaram de legislaturas anteriores, nós podemos estar colhendo aí algumas informações importantíssimas. Mas eu acredito que, como membro desse grupo de trabalho, o direcionamento vai ser para que o Executivo realmente apresente situações concretas para que nós possamos, juntos, traçar aí as melhores alternativas para esse grande problema. E grave, e gravíssimo, porque 433 milhões é o que prevê até 2043, né? Até 2043. Então, é um problema gravíssimo, porque, senão, acaba ainda inviabilizando nossa cidade e ter que disponibilizar de todos os recursos para pagar essa dívida, que, na época, era uma dívida X e que, hoje, olha o volume que tomou tudo isso. Olha o volume que tomou tudo isso e correndo risco aí a previdência dos funcionários. E o detalhe seguinte é que, para amortizar isso todo ano, o que está sendo feito? Está vindo projetos para nós doarmos terrenos nossos da municipalidade para o fundo. Nós também sabemos que o fundo precisa ter essa tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos que todo esse patrimônio é de todos e precisa ser tomado os devidos cuidados. Então, eu acho muito importante o que o vereador Emerson fez. Na semana passada, chamaram o prefeito Santin, que é o atual, já chamaram o que passou, e assim chamamos aí, espero que o senhor faça também, e eu vou votar sim, com o Juco, com o Sembacre e também com o prefeito que iniciou aí todo esse procedimento, que é o senhor Ayrton Roveda. Então, eu acho que todos vamos ter bastantes informações preciosas, porque nós somos abordados constantemente pela população, e esse FUNPREV, e esse fantasma que está aí, que assola, que inclusive o ex-presidente desta casa, o Daldim, até nas redes sociais fala sobre isso, um ex-funcionário aí da prefeitura, comissionado, o Storck, Marcelo Storck, andou falando também no seu jornal. Então, nós precisamos juntar todas essas informações e poder fazer um documento e elencar propostas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e quero parabenizar as pessoas que vieram falar do Fundeb. Hoje nós observamos a fala do senador na Assembleia, hoje pela tarde, hoje de manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, foi falado bastante sobre isso. E investir na educação básica é investir no futuro. Nesses últimos anos foi investido bastante no ensino superior, mas eu, como educador, que trabalhei lá 15 anos junto às escolas, a gente sabe do quão importante que é este quesito que foi tratado aqui hoje. E, com certeza, aí nós estaremos nos aprofundando mais a respeito disso, para poder emitir o nosso parecer a respeito do fato. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite novamente. Na Palavra Livre, só quero registrar o convite ao Pedro Ivo. Eu já entrei em contato com ele falou que está disponível a vir na tribuna e passar tudo o que aconteceu no mandato dele, na gestão dele. Também quero deixar claro que em 2014 era 2 milhões anual, 2015 3 milhões, 2016 5 milhões com a doação de um terreno e 2017 quase 7 milhões. E esse ano 15 milhões. Então, é assombroso mesmo. E também quero deixar... Fui marcado na rede social por eu acho que o vereador Almires, mais alguns vereadores, na BR-476, a Dona Mercedes, sentido Dona Mercedes, aquela novela que se encontra ali, aqueles tubos, teve caminhonete que acabou enroscando as laterais e nenhuma solução é tomada. Então, o pessoal, eu acho que até hoje o Godoy fez um vídeo ali,
não tem respaldo ali do DR, não dá nenhuma resposta. Então, eu peço que o Fernando procure uma solução para aquele problema, que já se arrasta aí quase 2 anos. E também, eu tenho um pedido já para o DR, do começo da Ponte dos Arcos até o Beng, as canaletas estão tampadas. Eu acho que o barranco acabou fechando todas as canaletas e está juntando água na pista. E também aproveitar o gancho do nosso amigo Fernando Vir. O conjunto Lagoa Dourada também passa por uma situação da fossa aí, está vindo pela rua. A fossa deles tem que pedir para a prefeitura entrar em contato com a SIM, fazer um contrato, porque o morador lá não tem condição de limpar a fossa, de fazer a parte da limpeza. Então, entrar em contato, fazer um contrato, enfim, achar uma solução para o pessoal do Lagoa. É um bairro aí distante e bem abandonado aí há várias gestões. E também aproveitar e falar do projeto 40/2019. O Almir citou na tribuna. Com certeza, vereador, a gente vai estudar esse projeto porque ele tá bem com segundas intenções aí. Então, a gente vai tentar descobrir aí se a prefeitura vai fazer essa compra de 700 mil. Eu não sei se vai acontecer, mas se tem 700 mil em caixa para comprar um terreno aí para fazer uma possível rua, tem dinheiro para fazer e achar soluções para outros problemas aí, como o Rático, que citou vários. Então, uma boa noite e obrigado pela presença de todos. Antes do encerramento, quero primeiramente agradecer toda a comunidade presente, lideranças comunitárias, os membros da educação, vieram prestigiar também, além da fala da Luciane, que falou sobre o Fundeb. Realmente temos que acompanhar. Hoje eu estava vendo o vídeo ao vivo do senador Flávio Arnes, que estava falando sobre o referido projeto, e realmente, quando o governo federal quer diminuir a violência, que não diminua as verbas para a educação. Então, esperamos que realmente não venha a ocorrer essa perca de recursos, que deveria, na verdade, aumentar para atender realmente um setor que é a base para tudo no nosso país, na verdade. Então, obrigado pela Luciane, por vir expor, por vir nos trazer o assunto. Realmente é de suma importância para cada vereador aqui estar falando realmente com o senador que votou, com o deputado que votou, enfim, dar publicidade ao assunto para que não venha a educação ter a diminuição desses recursos. Falar sobre o projeto, realmente, o número 40, que fala sobre a Rua Pedro Cruz. Essa Rua Pedro Cruz, ela, nesse trecho que ela é de propriedade particular, existia, na verdade, um pequeno carreiro lá, e no ano de 2010, a meu pedido, o prefeito Juco abriu aquela rua, empedrou ali, porque era um fluxo muito grande, de pessoas ali, de automóveis. Realmente é um fluxo muito grande e aumentou mais com a instalação do Instituto Federal. Hoje o Instituto Federal agora vai abrigar mais uma ala na questão do setor de agronomia, e realmente tem que ser visto essa situação. É viável o projeto, vai atender realmente a comunidade, e de que condições e como que seria a negociação realmente com o proprietário. Tem uma questão que realmente o fluxo é muito grande, tendência de aumentar. Estamos realmente num momento econômico realmente delicado, mas existe também a questão onde o proprietário pode simplesmente fechar, lotear, transformar em lote aquela rua que é de propriedade particular e tirando a oportunidade de quem ali trafega, que realmente é a rua lateral do Instituto Federal. Então, realmente tem que ser visto, o projeto está aqui, não foi mandado em regime de urgência, realmente para os vereadores, dentro de suas comissões, avaliar, pegar suas informações e realmente ter a oportunidade de falar com a comunidade e expressar seu voto no momento oportuno. Falar que na próxima sessão nós teremos aqui na tribuna
vai ser usada para realmente falar sobre o projeto, né, do transtorno do espectro autista. Daremos oportunidade a pessoa vir falar aqui na tribuna, um projeto de autoria do vereador Diego, projeto número 29, e trazer o assunto que realmente, graças à dedicação, ao empenho de quem é mãe, de quem é parente, de quem é familiar, de uma pessoa que realmente tem as suas dificuldades, as suas carências, mas o poder público realmente tem que olhar por isso, né? Dar uma condição melhor, um alento para quem convive com essa situação. Então, no próxima semana, votação em segundo turno, com ocupação da tribuna para trazer o assunto a toda a comunidade. Quero falar também aos senhores vereadores que tive a iniciativa de redigir um ofício em nome aqui da Câmara Municipal, endereçado ao Fernando Vir comentou, né, do Castilho, é o Luciano Levi. É o Levi Castilho, que é o chefe hoje da Coapar aqui regional, do escritório regional. Nós tivemos uma lei aprovada por todos os vereadores, dando o nome de Frei Pedrinho ao conjunto localizado lá próximo ao São Gabriel, do conjunto daquelas residências das pessoas que foram retiradas, né, das comunidades ribeirinhas, realmente, que estavam uma questão de dificuldade na beira do asfalto, área de risco, sofriam com as enchentes, e famílias que foram colocadas nesse conjunto. Tivemos, por uma expressão própria, um ato realmente totalmente equivocado de uma pessoa que foi lá e resolveu colocar uma placa com nome diverso do que foi aprovado aqui pelos senhores vereadores. Então, para que se exija o respeito pelo que foi aprovado aqui, mandei ofício para ele, né, pedindo para ele fazer o favor de colocar o nome do Frei Pedrinho, que realmente foi uma pessoa que muito contribuiu com a União da Vitória, com a região sul da União da Vitória, e realmente mereceu aquele nome. E, como eu falei, de maneira totalmente equivocada, foi uma pessoa lá e resolveu colocar outra placa, né, com outro nome naquele conjunto. Esperamos que sejamos atendidos e que venha a ser trocado aquele nome. Quero falar um pouquinho da questão que tive com o vereador Diego, junto ao Executivo, questão do FUNPREV. É um assunto que está sendo debatido, foi debatido, tivemos reunião aqui dentro dessa Casa de Leis, onde foi mencionado, já em outubro do ano passado, que, além da dívida que o município tem para o FUNPREV, existe já um déficit dentro do próprio FUNPREV, na questão arrecadação e pagamento das aposentadorias. O déficit, em outubro do ano passado, era de R$300 mil mês, e já está ultrapassando R$1 milhão. Então, realmente, foi falado aqui sobre isso. Nós temos essa preocupação, tem muitos fatores que nós devemos apurar na questão do fundo. Foi criada a comissão, dada a oportunidade a 2 vereadores a condução dos trabalhos, vamos participar contribuindo, né? Para conhecimento de alguns dos senhores, nós tivemos, inclusive, aplicação financeira que deu também déficit em anos anteriores. Então, realmente, nós temos que procurar tudo, né? Requerimentos convidando ex-prefeitos, prefeitos, para vir aqui falar, aprovada pela totalidade dos senhores vereadores, mas nós temos coisas que realmente eu ouvi junto com o vereador Almires, o vereador Emerson, dentro da prefeitura, né? E nós temos que buscar todas essas informações, né? Inclusive, com o vereador Diego, sugerimos, pesquisamos, e existe uma empresa que pode fazer o trabalho de buscar os recursos junto ao INSS, ou seja, por exemplo, uma pessoa que hoje é funcionário da prefeitura, mas em anos
durante vários anos, ela foi funcionário de uma iniciativa privada, contribuía para o INSS. Essa busca desses recursos que foi contribuído ao INSS tem que ser buscado e trazido para o fundo. E o fundo, nem a prefeitura, tem pessoas com qualidade, com qualificação para isso. Então, tem empresa no Brasil que faz esse trabalho, não tem custo para o fundo, ela cobra pelo sucesso da operação, percentual para entrar com o processo de busca, né, desses recursos, já faz em outro município. Então, realmente, e esse cálculo ele bate na casa dos 26 milhões de reais. Então, estamos aqui para contribuir. Agradeço ao vereador Rático pelas palavras que falou na última segunda-feira passada, que eu não me ausentei um pouco antes, que realmente nós estamos aqui para o diálogo com todos, com participação. Agradecer aos senhores vereadores que vêm fazendo uma bela economia aqui na Câmara, os recursos a serem devolvidos no mês que vem, né? E graças ao trabalho de todos. Desculpe hoje estender um pouco o meu tempo, mas realmente seriam assuntos que eu não pude falar na última semana. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores, convoco em instantes sessão extraordinária para apreciar projeto de lei número 43/2019, de autoria do Poder Executivo, que encontra-se em regime de urgência. A próxima reunião ordinária será no dia 2 de dezembro de 2019, horário regimental. Senhores vereadores, obrigado e uma boa noite a todos.